Você é revivido por Deus e tem a chance de reencarnar em outro mundo. E escolhe viver como agricultor com um corpo incansável. E de brinde você ganha uma ferramenta apelona. Consegue uma esposa e várias garotas. Bem, é assim que as coisas acontecem no anime que vamos falar hoje, chamado Isekai Nonbiri Nouka. Após sua morte, nosso prota acaba indo falar com Deus, que governa o mundo. Nosso prota se chama Iraki e acabou morrendo, 39 anos. Durante sua vida na Terra, nosso protagonista passou muitas dificuldades. Portanto, Deus decidiu dar a ele uma chance de ter uma vida com um corpo saudável, pois a razão pelo qual viveu uma vida tão cruel foi parte de um erro de Deus. Deus, então, pergunta se Iraki tinha algum pedido, pois faria com que ele vivesse sua nova vida da maneira que quisesse. Nosso protagonista pede para ser um agricultor e morar em um lugar bem longe da civilização. Pois quando estava preso na sua cama no hospital na sua vida passada, ele adorava assistir programas de agricultura. Deus, após adquirir a permissão do Deus da agricultura, consegue ao nosso prota um corpo totalmente saudável. Ao acordar na sua nova vida, nosso protagonista fica muito feliz por ter um corpo totalmente saudável que se mexe, e agora partiu cultivar. Mas aí ele percebe que o local onde ele estava era uma floresta cheia de árvores. Bom, ele pediu para morar em um lugar bem longe da civilização. Mas será que não estava longe demais? Não adiantava lamentar. Então ele ativa sua habilidade da ferramenta agrícola onipotente e cria uma enxada. Ao usar a enxada, ele percebe que não se cansava e o solo do local estava bem fofo e com certeza poderia ser usado para plantar bons vegetais. Mas antes disso, ele tinha que garantir água e comida. Explorando pela floresta, ele não consegue ouvir nenhum barulho de rio por perto e nem mesmo consegue encontrar plantas comestíveis. Enquanto caminhava, ele se espanta com o vulto. Diz que não se surpreenderia se encontrasse um monstro por lá. Ao explorar mais a floresta, ele encontra uma árvore que é enorme e decide montar uma base nela. Com certeza é um bom ponto de referência. Nosso prota decide tentar cavar um poço para encontrar água. Ele criou uma pá com a sua habilidade. Ao cavar um buraco, em sua primeira tentativa, ele consegue encontrar uma fonte de água. Sua missão agora é encontrar comida. Mas o estranho é que nosso protagonista não sentia fome. Graças à sua habilidade na sua ferramenta, ele limpa os arredores para construir sua base. Ele cria um machado para cortar uma árvore. A sua ideia era cortar de um lado, depois de o outro, para a árvore cair na direção certa. Mas aí, a sua habilidade tão roubada que só com uma machadada a árvore despenca. Ele cria uma serra para cortar a árvore e cria várias tábuas. Mas como não tinha pregos nem adesivos e também já estava anoitecendo, ele só faz um buraco na árvore. Outro dia, enquanto ainda tinha sol, ele cria uma lupa para conseguir acender o fogo. Continua limpando a floresta. Depois de trabalhar bastante, ele começa a sentir fome, e é nessa hora que um coelho doidão parte para cima e com apenas uma forçada na cabeça, ele vira churrasco. E agora, no nosso prota, mata a fome. O que entra sai depois, não é verdade? Por isso ele cria um banheiro para fazer suas necessidades. E é claro que ele já faz aquele test drive. Finalmente chegou a hora. Ele começará um campo e, enquanto arava, se questionava sobre o que devia cultivar para ganhar a vida. Quando ele termina, lembra que não tinha nem sementes nem mudas para plantar. No outro dia, ele se espanta ao ver que as plantas já estavam crescendo na sua plantação. E isso era graças à sua ferramenta agrícola. Mas uma coisa era certa agora em diante. Ele tinha que proteger os campos dos coelhos gigantes e outros monstros da floresta que ele ainda não viu. Ele constrói uma cerca ao redor da área e cava uma trincheira fora da cerca. E enquanto fazia isso, nosso prota se contentava, papando os coelhos que atacavam ele do nada. Com a sua ferramenta, foi possível até criar um regador para aguar as plantas, e depois de alguns dias de luta, ele finalmente construiu uma cabana. Quando estava indo tudo bem, ele se depara com 2 cachorros estranhos. Como pareciam que não queriam atacar, ele convida os bichinhos para entrar na sua base. Nosso prota dá um pouco de carne de javali para eles, que acabou de derrubar, já que ele estava tentando pular a cerca. E ele repara que um dos cachorros tinha a barriga mais grandinha, ou seja, a bichinha provavelmente estava prenhe. E aí do nada a bichinha já quer dar à luz. Então ele leva os 2 para sua cabana, faz uma fogueira do lado de fora e dorme no buraco. No próximo dia os filhotinhos nasceram e ele corta a melhor parte do javali para dar para os cachorros, para comemorar o nascimento dos filhotes. Os cachorros gostaram e foram ficando por lá. Por isso, o Iraki constrói outra casa para ele. Em comparação com a sua cabana, essa casa era bem maior. Quando os filhotes estavam crescendo,
Suas plantações ficam prontas para a colheita. Os cachorros gostavam bastante dos vegetais. Isso deixa nosso protagonista bem feliz. Deus decidiu observar nosso prota para ver se estava tudo indo bem. Percebe que enviou o cara para uma floresta da morte, que é muito perigosa e cheia de monstros perversos, e não podia fazer nada para não infligir as regras. Por isso, se encontrasse com ele novamente como alma, no caminho de volta iria tentar se desculpar. Volta nosso agricultor com sua ferramenta. Ele aprendeu várias coisas, como por exemplo, ele conseguiu cultivar várias plantações sem plantar nenhuma semente enquanto usava sua ferramenta agrícola. Se imaginasse as plantas que quer cultivar essa semente, são semeadas no solo. E as colheitas plantadas com a ferramenta agrícola crescem muito rapidamente. E como ele só estava vivendo aquela vida graças a um deuses, ele faz algumas estátuas dele. Nosso agricultor resolve tentar algo novo e plantar várias árvores frutíferas do lado de fora. A solidão podia ser insuportável para ele se não tivesse os cachorros, e eles ajudavam bastante, como por exemplo, poder viajar pela floresta sem se perder. E foi graças a isso que ele até mesmo encontrou o rio para servir como fonte de água. Ele pensa em cavar um caminho de água que corre até sua casa. Ele até fez sua ferramenta agrícola, virar um carrinho de mão para viajar sem se cansar e ainda de quebra, acelerar a construção. Ele continuou expandindo sua fazenda. Até que um dia começou a esfriar bastante. Para piorar, ele não tinha roupas apropriadas para o frio. Ele até tentou usar a pele dos coelhos gigantes, mas estava fedido pra caramba. Mas aí do nada aparece uma aranha gigante que faz um lençol para ele. Ela começa a viver na árvore gigante. Era alimentada com batatas que Iraque dá para a aranha. Em troca da hospedagem, ela até criou roupas de frio para ele, uma coberta, cortinas para as janelas e muitas outras coisas. Graças a ela, o nosso prota passa o inverno numa boa. Quando o inverno termina, os filhotes de cachorro já estavam bem grandinhos e entram na floresta. Eles voltam depois de alguns dias com parceiros. E a aranha Zabuton aparece com um monte de crianças e como tinha mais bocas para alimentar, mãos na massa, nosso agricultor tinha que expandir ainda mais seus campos de cultivo. De repente, a Zabuton toca o alarme e nosso prota vai até lá ver. O que era, quando se depara com uma garota bem pequena. Os cachorros estavam cercando ela, então ela pede socorro. Ao chegar perto da menina, o agricultor toma uma mordida no pescoço e aí a menina ganha uma nova forma e os cachorros partem para cima dela novamente. E com isso, ela volta a ficar pequena. Nosso prota pergunta se ela era o inimigo e ela fala que não e pede para ele parar de soltar os cachorros para cima dela, pois só chupou seu sangue por causa deles. Ela diz também que achava que conseguiria enfrentar um deles sozinha e acabou atacando primeiro. Mas aí, nosso prota se sente mal pelos cachorros ter atacado ela e deixa a menina chupar mais seu sangue para se recuperar. Ela fica um pouco maior, mas ainda não estava como antes. Isso porque ela estava com medo de chupar mais sangue do nosso prota e ele batesse as botas. Mas aí ele diz que não tinha problema dela chupar mais sangue. Ele tinha um corpo bem saudável que aguentava de boa. Depois da menina voltar ao normal, eles vão até a fazenda e o agricultor dá alguns de seus vegetais para ela experimentar e ela se surpreende com o sabor. Depois de passar o dia todo na fazenda, a menina estava usando magia para anotar as coisas para sua pesquisa de plantas medicinais. Por um acaso, foi o que fez ela parar na floresta. Ela diz que teve uma briga com os nobres. Eles tentaram roubar sua pesquisa, por isso ela fugiu, mas tinha alguém te perseguindo. Encontrar uma garota do nada poderia não acontecer novamente. Por isso, nosso agricultor decide chamar a menina para morar com ele para sempre. Ela fica toda envergonhada e diz que tinha gente atrás dela, mas mesmo assim o cara insiste. Então ela aceita, mas fica todo envergonhado também ao entender o que ela realmente estava querendo dizer. Mesmo assim, ele implora para ela ficar lá, então ela aceita. No próximo dia, a menina estava pequena de novo e ele pergunta por que ela estava assim. Ela diz que é para sua proteção. Não era para ele tocar nela enquanto ela estivesse pequena e ele promete que ia se conter. Ela ajudava bastante na fazenda, já que conseguiu usar magia, podia até mesmo iluminar os lugares. E ela até mesmo ajudou ele a conseguir sal, que inclusive estava no poço que ele cavou, mas ele não pensou em procurar por lá. Ela também fazia chá com as ervas que encontrava. E aí, de repente, a aranha toca o alarme novamente quando vão ver o que era. Se deparam com uma mulher anjo, cercada pelos cachorros e pedindo socorro. Ao ser liberta, ela usa uma magia de cura em si mesmo. A menina vampira estava tentando sair fora, porque essa mulher anjo era quem estava perseguindo ela. Mas aí os cachorros atacam ela novamente. Na fazenda,
Lu conta que os cachorros atacou ela também, e a magia não afetava eles. Por isso, lutar contra eles era uma sentença de morte. A mulher anjo pergunta quem era o nosso agricultor, e a Lu, toda envergonhada, responde que ele era o seu marido. A mulher anjo se apresenta como Tio, uma raça de guerreiros que tem mais músculos do que cérebro. E ela estava perseguindo a Lu porque tinha uma recompensa por causa dos danos que ela causou na cidade. Ela passava o tempo todo pesquisando remédios, e quando algo te incomodava, ela começava a mandar tudo pelos ares. Ou admite que foi longe demais, e a tia fica surpresa por ela admitir isso, porque antes ela não conseguia admitir seus erros nem a pau. Isso porque ela viu em primeira mão quão fraca era lutar contra os cachorros. E aí, do nada, ela o chamaria para morar com eles. Mas como era repentino, decide mostrar as plantações para ela. Primeiro, você é apresentado para a aranha da Zabuton, ela desmaia de medo, e depois eles mostram as colheitas, e fazem ela trabalhar também. Fim da tarde, é só usar uma magia de cura e pronto. Experimenta os vegetais colhidos na fazenda, e acha muito gostoso. Ben gosta muito do trabalho agrícola. Por isso, Lu aproveita para convidá-la para morar lá novamente, e fala que o corpo dela não ia dar conta de tudo se estiver sozinha. Próximos dias, eles seguem trabalhando e a tia queria expandir os campos plantados de morango, que diz que gostaria, mas só eles não conseguiam dar conta de toda a colheita. Os lotes de cachorro estavam crescendo e a tia estava morrendo de medo. Tinha bastante cachorro, eles decidem construir uma área só, para os cães. Por outro lado, os filhotes da Zabuton deram no pé, mas alguns permanecem na fazenda. A tia diz também que teria que sair por um breve momento, mas que voltaria em breve. E na volta, ela traz um monte de garotas, e todas elas eram elfas. Elas pedem para morar lá, pois todas elas compartilhavam uma história muito triste. Elas moravam em um vilarejo ao norte, mas a maioria do seu povo foi exterminado depois que foram arrastados para a Guerra dos Humanos. Desde então, sua raça vagava pela terra procurando um lugar para viver, repovoar sua raça. Essas elfas eram uma raça muito talentosa. Depois de ouvir a história, nosso agricultor aceita que elas morassem lá. E ao serem apresentadas para a aranha Zabuton, todas elas desmaiam de medo. Também desmaia ao ver os cachorros, as elfas, que iriam morar junto. Por isso, nosso agricultor teve que construir uma casa bem grande para elas. Elas ficam espantadas ao ver ele cortando uma árvore inquebrável, mais dura que aço. Ele derruba facilmente. Elas sabiam construir melhor do que nosso prota, e depois de 10 dias a casona fica pronta, e tinha até mesmo 2 andares em pouco tempo. As elfas acostumaram a viver por lá. Como agradecimento por morar lá, elas pedem para fazer alguns trabalhos de mineração de ferraria. Fiquei espantado, pois achava que quem fazia esse trampo eram os anões. Mas aí ele vê que naquele mundo era diferente. Então, rapidamente, as elfas montam uma estação de trabalho de ferraria e fazem várias coisas com ferro. Elas também tinham um pote de fermento e pedem para usar o trigo para fazer pão. E agora nosso protagonista diz que deu até vontade de expandir os campos de trigo. Ele pergunta para Lu se a floresta em que viviam pertencia a alguém. E ela diz que aquela floresta estava sob o controle do Lorde Demônio. Mas como ele construiu tudo sozinho, não ia ter problema nenhum com ele. As meninas estavam conversando sobre o nosso prota no particular. Falam que ele era cheio de surpresas, pois domou vários lobos infernais e até mesmo aranhas demoníacas. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 2? Então já deixou o like e se inscreve no canal.